Bom dia, terceiro ano! Vamos para a nossa aula de hoje? Então, hoje nós vamos fazer a correção da tarefa de ontem e vamos realizar algumas atividades de fixação dos conteúdos trabalhados. Então, nós trabalhamos a geração de 45, que também pode ser chamada de terceira geração modernista, mais especificamente os autores Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto e João Guimarães Rosa. Então, gente, como tarefa, vocês precisavam fazer a leitura do texto da página 39 para poder realizar as questões. Então, só para retomar um pouquinho, para vocês conhecerem, né, relembrarem, na verdade, porque como era uma tarefa, provavelmente vocês já tenham lido, né? Então, essa é um trecho da obra Morte e Vida Severina e eu, vou fazer a leitura aqui para a gente se organizar ali nas questões. Minha pobreza tal é que não trago presente grande. Trago para a mãe caranguejos, pescados por esses mangues. Mamando leite de lama, conservará nosso sangue. Minha pobreza tal é, que coisa não posso ofertar. Somente o leite que tenho, para meu filho amamentar. Aqui são todos irmãos, de leite, de lama, de ar. Minha pobreza tal é, que não tenho presente melhor. Trago papel de jornal, para lhe servir de cobertor. Cobrindo-se assim de letras, vai ser um dia doutor. Minha pobreza tal é, que não tenho presente caro. Como não posso trazer um olho d'água de lagoa do carro? Trago aqui água de Olinda, água da bica do Rosário. Então, só lembrando, gente, né? Muito linda essa leitura dele, né? Então, como características, o João Cabral de Melo Neto, ele traz a objetividade, ele tem um senso apurado de construção, por quê? Porque ele explora as palavras de uma maneira organizada e também ele acaba trazendo essa atividade poética dele com um domínio bastante técnico e formal da linguagem, né? E ele privilegia também a clareza e o rigor na observação de situações, de paisagens e objetos. Ele evita uma relação fácil com o seu leitor, né? Então a gente precisa compreender que ele tem o chamado senso espacial, né? Ele sabe como que ele coloca as palavras e ele usa também a parte das inovações das outras gerações, ele acaba trazendo para a literatura dele, né? Então, a gente consegue perceber várias coisas, inclusive as rimas, a métrica que é utilizada na sua obra, na verdade, Morte e Vida Severina. Então, a Morte e Vida Severina, né, como eu comentei com vocês na aula passada já, ele é um auto de Natal pernambucano e ele foi escrito em 1956. É um longo poema que narra a trajetória de um retirante, que é o Severino, e ele se desloca em direção ao litoral, buscando condições de vida melhor. E ao longo do caminho, né, esse personagem ele presencia várias situações de sofrimento, de desamparo e de morte de pessoas. Quando ele chega no Recife, ele acaba percebendo que não existe muita possibilidade de estabelecer por ali, de melhorar de vida como ele queria, né, como ele tinha imaginado. Então ele vai para um mangue para acabar com a sua vida, né, para se matar. E ele acaba iniciando ali no mangue mesmo uma conversa com um homem que estava ali, que era o José Mestre Carpina, que era um carpinteiro que morava ali. E durante essa conversa, o Carpina ele recebeu uma notícia, a notícia que o seu filho havia nascido. Então, com essa notícia, o Severino ele acaba revigorando as suas forças, né? E ele acaba desistindo de tirar a sua própria vida. Então, pensem, gente, a obra inteira foi produzida em redondilha maior. Então, todos os versos, todos, sem exceção, possuem 7 sílabas poéticas. Todos. Lembrando, né, que quando a gente vai fazer a escansão, por exemplo, a gente precisa contar até a última sílaba forte. Então, por aqui, minha pobreza tal é. Então, tem 7, certo? Vai até a última tônica, no caso aqui a E. Quando a gente tem uma palavra que termina em vogal e a outra começa com vogal também, a gente acaba unindo as duas para formar uma sílaba poética específica, tá? Então, para vocês lembrarem um pouquinho do que a gente comentou na sala. Então, gente, ele diz ali na letra O: escolha 2 dos presentes citados no trecho
e explique o valor simbólico de cada um deles. Gente, esses presentes são o máximo, eu amei esses presentes. Assim, cada um tem um significado tão interessante. Vejam, o jornal, por exemplo. O que o jornal simboliza? Leitura, né? E quando ele se cobre com esse jornal, o menino, no caso, que tinha nascido, ele teria acesso às palavras. Ele viraria um doutor, ou seja, uma esperança de estudo no futuro. A água da bica, o leite materno, eles simbolizam a pureza, né? Por quê? Porque a água traz a vida e o leite traz o alimento. Então, cada presente ali, gente, que é colocado, tem um significado tão forte, tão marcante, né? Que é interessante a gente sempre estar observando. Na letra B, em Morte e Vida Severina é constante a oposição entre morte e vida. Comente essa oposição presente no trecho lido. Então, qual é essa oposição? Como que ela se constrói? Então, o alto ele se constrói a partir dessa oposição entre a morte, né, que aparece muitas vezes no alto, e a vida que vai aparecer no final. Ao longo da história, a morte, né, seriam as coisas do não, como a além-morte, a fome, a sede, e elas marcam a vida do Severino. Mas quando o menino nasce, nós temos a representação da esperança. Então, a possibilidade de continuar acreditando nas coisas da vida. Então, o que são essas coisas do sim, as coisas do sim, no caso? São a vida e a esperança, certo? Então, essa é a letra B. As próximas questões são relacionadas ao número 2, que também vocês deveriam ter lido porque era uma tarefa. Então, ele diz assim: em seu sentido original, o pregão realizava-se por meio da fala. De que maneira a métrica do poema pode ser relacionada à oralidade? Então, gente, veja, o que ele pede aqui para a gente entender por que essa métrica, como que ela pode ser voltada à realidade. Por quê? Porque nesse poema também, assim como no alto que a gente viu ali, né, da Morte e Vida Severina, ele possui redondilha maior, né, com 7 sílabas poéticas. E isso indica pra gente o ritmo da fala, que era bastante comum nas cantigas de roda, né? Por exemplo, ó, na cidade propriamente velhos sobra dos esguios, né? Então a gente consegue perceber essa musicalidade, certo? Então, por causa da predominância das redondilhas maiores, né? E o ritmo que se aproxima da fala. B. Considerando o sentido do termo pregão, explique o que seria um pregão turístico. Então, o que é um pregão? É uma divulgação. Você precisa vender alguma coisa. Então, o pregão turístico seria uma divulgação das belezas e das qualidades de um lugar. Com qual finalidade? Com a finalidade turística. Por que eles faziam isso? Para atrair os visitantes para alguma cidade que eles gostariam. No caso, né, dessa cidade é o Recife. C. A partir da quinta estrofe, o poema muda de tom. O que passa a ser enfocado pelo eu lírico? Então, o que, gente? Os problemas da cidade, né? O rio indigente, em torno do qual pessoas que morrem, apodrecendo a vida. Então, ele colocou algo ali que é negativo. Letra D. Nossa, tô com um pouco de falta de ar hoje para falar. D. Qual crítica se evidencia por meio da mudança de tom que se dá a partir da quinta estrofe? Qual seria, gente, essa crítica? A de que não importa apenas a paisagem turística, né, a face bonita de uma cidade, mas também como vivem os seus habitantes na periferia. Né? Não importa a cidade, mas especialmente as pessoas que vivem na cidade, certo? Então essa seria a crítica que é colocada. Na letra E, João Cabral é chamado de poeta engenheiro devido à precisão com que seus poemas foram escritos. Transcreva o poema um trecho que exemplifique a aproximação que o poeta propõe entre poesia e a construção. Gente, vocês têm ali na quarta estrofe do poema, quando diz: com os sobrados podeis aprender lição madura, um certo equilíbrio leve na escrita da arquitetura. Né? Então, nós temos ali uma aproximação da arquitetura, né, dos sobrados da cidade, com a escrita equilibrada que ele produz, certo? Então, essas eram as questões da tarefa. E agora, né, a gente vai ver um pouquinho ali
na página 42, vocês vão ter que pausar o vídeo um pouquinho para fazer a leitura dessa peça ali, né? É um trecho, na verdade, da peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. Lembrando, gente, que essa obra, ela cai bastante no vestibular. Então, quem não leu ainda, é interessante que vocês leiam para vocês conhecerem essa história, porque foi algo novo no teatro, né, que ele fez. Então, foi algo que não tinha acontecido antes, porque tem vários planos, né, nas cenas de modo geral. Então, quem são essas personagens? Nós temos a Alaide, que é a protagonista, que é uma mulher que é casada com o Pedro, um homem importante, e ela acaba sendo atropelada, bem no comecinho da trama. Tem a Madame Clessy, que é uma prostituta de luxo, né, uma antiga prostituta de luxo que morreu assassinada em 1905. A Lúcia, que é a irmã da Alaide, também aparece na peça como a mulher de véu, o pai, que é o pai da Alaide, e a mãe, que é a mãe dela. Então, cada personagem ele vai ser tão importante, gente. Eu quero que vocês pausem o vídeo e leiam agora, tá bom? Aí nas questões. Letra A. Em cada um dos planos ocorre uma cena diferente. Identifique o que acontece em cada um dos 3 planos. Então, gente, num dos planos, que é chamado de plano de alucinação, a Alaide conversa com a Madame Clessy, porque a Madame Clessy já morreu há muito tempo, né? Aí vem o plano da memória, onde o protagonista vai interagir com os seus pais, porque ele vai lembrar do momento que ele viveu com os seus pais. E no plano da realidade, ela está numa mesa de cirurgia. Tá? Então, esses são os 3 planos que o texto indica pra gente. B. Madame Clessy apenas aparece no plano da alucinação da Alaide. O que esse fato sugere? Que a Alaide não vive no mesmo tempo que a Madame Clessy, né? Por quê? Como a fala dela indica, ela conheceu a história da prostituta de luxo que foi assassinada com base na leitura dos jornais da época em que o crime aconteceu. Por isso que a Madame Clessy só aparece no plano da alucinação. C. Que diferenças existem no uso da linguagem em cada um dos 3 planos? No plano da alucinação e da memória, a linguagem ela apresenta traços que indicam uma fala infantil, né? Por quê? Porque ela está vivendo aquele momento, né, do passado e ela está tendo alucinações. Então, as rubricas que aparecem nas indicações de excitação, de ânimo e de susto, a gente pode perceber por elas, né? O que é a rúbrica? Falei rubricas. É quando ele indica o que é para acontecer, né? O que o personagem tem que fazer. Geralmente, ela aparece entre parênteses, entre aspas, né? Então, seria a postura da personagem na hora que ela vai fazer a sua atuação. Aí nós temos no plano da realidade, quando a linguagem ela é mais objetiva, né? Por quê? Porque ela está representando um diálogo entre quem? Entre os médicos no momento da operação da Alaide, certo? Então, gente, é muito interessante essa obra. Leiam, pessoal. Além dela ser maravilhosa, cai bastante no vestibular. Aí nós vamos trabalhar um pouquinho com a página 45 da hora do estudo, tá? Então, gente, na primeira questão diz assim, ó, considere as proposições abaixo. 1. A literatura deve se preocupar em registrar as angústias humanas diante do caos e das incertezas da guerra. 2. A volta à tradição serve como ponto de partida para a criação de uma literatura mais formal. E 3. O rompimento com a tradição literária é o marco inicial de uma literatura efetivamente moderna. Gente, ele pede assim, qual dessas afirmações melhor se aplica à terceira geração do romantismo modernismo brasileiro, que é o que a gente está estudando agora? Seria a segunda, tá? Por quê? Por que é a segunda? Porque eles explicitam essa tendência de retorno à tradição literária e também o desejo de produzir um texto mais formalizado, certo? Por que o primeiro não é? Porque ele fala, ó, as angústias diante do caos e da incerteza da guerra. Então, a segunda geração modernista, ela retrata um pouco, que a gente trabalhou até, eu lembro que eu comentei com vocês, que o que foi produzido na segunda geração é baseado nos problemas que a Segunda Guerra Mundial acabou trazendo, né? E assim, essa relação entre a literatura e a guerra, ela é bastante trabalhada, mas na segunda, não na terceira.
Aí o 3, ele fala do rompimento com a tradição. Esse rompimento, gente, seria uma nova literatura, né, contra, de repente, uma produção literária nacional. Seria da primeira geração. Então, a primeira falava dessa ruptura, de querer acabar com a tradição literária, por exemplo, do parnasianismo e colocar uma literatura nova. Aí, gente, na questão 2, né, vocês vão parar o vídeo, vão fazer a leitura do textinho ali da questão 2, que é do João Guimarães Rosa, A Hora e a Vez de Augusto Matraga, tá? Eu quero que vocês pausem e leiam, aí a gente vai passar para as questões A e B. Então, gente, ali na A nós temos: no sertão de Guimarães Rosa, frequentemente faz-se referência a aspectos de um código de ética, de caráter tradicional, que rege a vida dos personagens. Transcreva as 2 falas do diálogo em que se menciona a situação em que esse código não é quebrado. Gente, vocês vão encontrar isso, eu vou voltar aqui só para vocês verem aonde, tá? Nós temos aqui, ó, quando ele diz: eu podia ter a resistido, mas era negócio de honra, com sangue só para o dono, e pensei que o senhor poderia não gostar. Fez na guerra e feito, chama os meus homens. Então, gente, nós conseguimos encontrar nessas 2 falas um modelo desse código de honra, seria, né? Dessa situação em que esse código não é quebrado. Então, por que existe essa conduta? Essa conduta existe e é uma característica da parte do sertão que o João Guimarães Rosa coloca, onde as ofensas, ou melhor, as ofensas que são feitas para alguém, né, a pessoa deve castigar com o quê? Com a morte, com a vingança. E também deve ser de modo individual. Ninguém pode se meter, né? Se é aquilo e acabou. Daí a B diz assim: de que 2 palavras ou expressões presentes nos diálogos entre os personagens que não correspondem à norma padrão da língua. Compare o modo como o autor emprega a língua nos diálogos e no discurso do narrador, explicando a diferença entre os 2 usos. Então, pessoal, uma coisa que a gente pode colocar ali, quando ele diz, é uma novidade meia ruim, meia. Quando ele põe essa palavra, né, ele está usando o advérbio meia de modo errado. Por quê? Porque o uso no feminino é inadequado. O meia é uma palavra invariável quando ele é advérbio. Se ele for um adjetivo, ele é variável. Então, por exemplo, meia dúzia de ovos. Nesse caso, meia é adjetivo. Agora, se eu digo, ela está meio triste, eu não posso dizer meia triste, né? Porque nesse caso é um advérbio, é o modo como a pessoa se encontra. Então, ele precisa ser invariável. Essa é uma das formas. Quando ele diz também, ó, o verbo resistir, ele fala a resistir, né? Então, ele está adaptando para a oralidade. Então, quando ele transpõe a fala no discurso direto, ele desenvolve uma fala que se aproxima do falar do sertanejo, né? Então, isso se chama regionalismo, se chama expressão regional, informal, certo? Então, pessoal, o que eu quero que vocês façam? Que vocês terminem a parte da hora do estudo, até a página 50, tá bom? Como tarefa para a semana que vem. Gente, leiam os textos, são todos textos de vestibular, são textos que vão nos ajudar a compreender melhor essa terceira geração. Aí, quando vocês vêm com um texto já lido de casa, só para correção, gente, é muito mais fácil. Porque você tentou fazer, você sabe qual que é a tua dificuldade. Agora, quando o aluno não tenta fazer e chega só para correção, né? Aí se torna mais difícil, porque nem você não vai conseguir identificar qual é a tua dificuldade. Então, façam, gente, essa tarefa para segunda-feira, tá bom? Até a página 50. Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição de vocês. Um abraço a todos e até a próxima aula.